Olá, boa noite, Fael. Chamo-me Renata e hoje eu quero dividir com todos que assistem ao canal algo que aconteceu comigo e o meu marido há mais ou menos um ano. O meu marido se chama Paulo e somos caminhoneiros. Bom, ele é, pois na verdade eu já fui, mas atualmente eu raramente viajo com ele. O meu marido tem um parceiro para viagens longas, que há muitos anos viajam por todo o Brasil, fazendo transportes de tudo que se pode imaginar. Eu costumava ser a parceira de viagem do meu marido, mas depois de ter os meus 2 filhos, eu decidi cuidar pessoalmente deles. E em viagens mais longas, eu sempre achei melhor o meu marido ir acompanhado de outro amigo, para dividirem o tempo no volante enquanto o outro descansa, para evitar acidentes. Hoje, os meus filhos estão quase adultos, mas ainda assim parei de trabalhar como caminhoneira e apenas cuido da casa. Porém, há um ano, o Marcelo, parceiro de estrada do meu marido, sofreu um acidente de moto e ficou algumas semanas se recuperando, e por isso não pôde acompanhar o meu marido. Uma semana depois dele ter sofrido o acidente, o meu marido tinha recebido uma proposta irrecusável. Nós morávamos na cidade de Barreiras, interior da Bahia, e uma empresa grande de Salvador queria contratá-lo para levar umas mercadorias para São Paulo. Eles iam pagar muito bem, e no total seriam 3 dias de viagem, mas parando à noite para dormir. E seria R$ 5.000 de comissão, e a empresa ainda pagaria a estadia para 2 pessoas durante a noite, para não precisar passar a madrugada dirigindo. Achamos aquele serviço muito bom, mas o meu marido estava sem o parceiro de viagem por conta do acidente que o Marcelo sofreu. Então, vendo que era uma oportunidade muito boa, eu disse ao meu marido que eu iria com ele e que seria melhor do que se ele fosse sozinho. E mesmo podendo fazer as paradas à noite para dormir, eu gostei da ideia de pegar a estrada com ele outra vez. Então, chegou o dia de irmos, e tudo estava pronto e partimos para o que seriam 3 dias de viagem. Pegamos a estrada pela manhã e tudo estava indo bem. O dia passou e estava anoitecendo quando começamos a pensar onde passaríamos a primeira noite. Estávamos em uma estrada típica de interior, com o asfalto empoeirado, quase nenhuma casa por perto, apenas alguns campos de plantações na beira da estrada. Até que por volta das 22 horas, vimos próximo à estrada o que parecia ser uma pousada. Era um casarão grande e bem antigo, e parecia até mesmo um hospital, uma escola ou algo do tipo. Era um lugar meio sombrio e bem distante de tudo, e não era onde eu esperava passar a noite, mas era o que eu tinha, então fomos até lá. O meu marido parou o caminhão num espaço que tinha em frente à pousada. Era meio que um estacionamento mesmo, mas bastante grande. E uma coisa que eu notei era que haviam apenas 2 carros parados ali, como se o lugar estivesse realmente sem hóspedes. Tudo parecia vazio e muito silencioso. Fomos até a recepção e um rapaz nos atendeu. Eu perguntei a ele o porquê do local estar tão vazio e se era normal. Ele disse que normalmente o lugar fica cheio apenas em época de férias. E fora desse período, poucas pessoas se hospedam ali. Bem, eu não me senti muito à vontade naquele lugar,
Mas o meu marido e eu estávamos cansados e só dormiríamos ali aquela noite e partiríamos por volta de 6 horas da manhã. Então fomos para o quarto. O rapaz na recepção, ele disse que ainda tinha algumas coisas do jantar na mesa e se quiséssemos, poderíamos jantar antes de dormir. O meu marido agradeceu e disse que deixaríamos as coisas no quarto e iríamos descer para jantar. Então subimos, deixamos uma mochila com algumas roupas no quarto, tomamos um banho e fomos jantar antes que retirassem a mesa, pois já era perto das 23 horas. E enquanto jantávamos, percebemos que chegou um casal jovem na pousada e deveriam ter 20 e poucos anos. Eu pude notar que eles fizeram o check-in e subiram para o segundo andar, onde ficavam os quartos, e eles pareciam bem felizes. Pensei ser um casal se aventurando por ali, como os jovens gostam de fazer. Acabamos de jantar e fomos para o quarto nos deitar. Estávamos bem cansados e estava uma noite bem quente. Eu lembro-me que estávamos dormindo e eu acordei com um grito de mulher, como se estivesse bem distante, mas ainda desse para ouvir bem nitidamente. Eu fiquei assustada e tentei acordar o meu marido, mas ele estava tão cansado que dormia profundamente. Enfim, estava totalmente silêncio agora, mas depois de alguns minutos, eu peguei no sono novamente. Acordei às 3h20 da madrugada para ir ao banheiro, e quando voltava para a cama, eu ouvi novamente um grito de pavor, e dessa vez mais alto, e parecia ter vindo do lado de fora da pousada, da parte de trás. E pela pequena janela do banheiro, eu pude ver que atrás da pousada havia uma mata, e eu tinha certeza que o grito vinha daquela direção. Eu acordei o meu marido, que assustado perguntou o que havia acontecido, e eu contei que ouvi um grito pela segunda vez, como se alguém pedisse socorro. Ele não deu muita importância e queria voltar a dormir, mas eu insisti para ele ir até a recepção e ver o que estava acontecendo. Ele já ia se virando na cama para voltar a dormir, quando mais uma vez algo lá fora gritou, e desta vez uma voz masculina gritando por socorro, e seguido de choro de mulher. O meu marido disse que o lugar era tão antigo e estranho que devia ser assombrado, mas eu disse a ele para não brincar com essas coisas, e disse para irmos juntos lá embaixo na recepção para tentar saber o que estava acontecendo. Ele pediu que eu ficasse no quarto, que ele veria o que era aquilo, mas eu estava com medo e não queria ficar ali sozinha e disse que iria junto. E assim que fomos à recepção, o lugar estava vazio, tudo estava escuro. Chamamos, mas ninguém apareceu. E eu, cada vez mais assustada, fui até a porta da entrada, que era de vidro e grande, e percebi que a mesma estava trancada. E nessa hora, eu só queria ir embora dali, pois aquele lugar era realmente tenebroso, medonho. Então começaram novamente os gritos de homem, e os gritos eram tão horríveis como se estivessem destroçando alguém ou algo assim. O meu marido disse para irmos pegar a chave do caminhão e sair dali, e chamar a polícia. Então subimos e pegamos as nossas coisas, e quando estávamos saindo do quarto, vimos na nossa porta o recepcionista com um semblante assustador. Então, eu já com muito medo perguntei a ele que gritos eram aqueles e onde estavam todos.
Ele disse para não sairmos do quarto, pois ele foi lá fora verificar e disse ter ouvido tudo também. O meu marido, tentando me acalmar, ele disse que tudo bem, que ele poderia ir verificar, mas nós estávamos indo pegar o caminhão e dar o fora dali. O rapaz disse que não era uma boa ideia ir lá fora sem saber o que estava acontecendo e disse que já havia chamado a polícia e que em breve estaria tudo resolvido e que era para voltarmos para dentro do quarto e aguardar que ele e os outros funcionários iriam lá fora. No rádio velho da recepção, tocava uma música estranha e lenta chamada Farol, uma música melancólica, muito rara de se ouvir, mas o que se sabe é que é cantada pelo Gabriel Brant. Te espero como um farol, e a cada música no violão, o teu beijo me deixa sem chão. Eu confesso que achava aquilo muito estranho, o modo do recepcionista falar, como ele agia, e parecia que ele estava escondendo algo. Eu tinha a impressão de estar em um filme de terror, mas eu mal sabia que o pior ainda estava por vir. Aquela noite era pior do que qualquer filme de terror que eu pudesse imaginar. Eu e o meu marido estávamos no quarto, como o rapaz disse para ficarmos. Porém, pegamos a chave do caminhão e queríamos sair dali o quanto antes. E pela janela do quarto, consegui ver aquela menina que mais cedo fez o check-in na pousada correndo. E ela estava sozinha e parecia machucada. Estava muito escuro e eu não conseguia ver muita coisa, mas ela corria em direção à frente da pousada. E eu e o meu marido descemos novamente até a entrada. E lá estava a menina batendo na porta pedindo ajuda. Ela estava bastante ferida e explicou tudo o que havia acontecido. Ela nos disse que ouviu barulhos estranhos pelo lado de fora da sua janela. E quando acordou seu namorado para verificar, não encontraram nada. Então, ela desceu para falar com algum funcionário da pousada. E depois de quase meia hora, ela achou muito estranho ele estar demorando para voltar. Ela então foi procurá-lo e ao chegar na recepção, ela viu que estava tudo silencioso e vazio. E o único barulho que se ouvia era o rádio velho que tocava a música Farol. Ela foi até o lado de fora e ouviu uns gritos vindo de uma mata atrás da pousada. Ela tinha certeza que era o seu namorado, o André, e foi em direção aos gritos. Mas de repente, a pegaram por trás, vendaram os seus olhos e colocaram algo forte no seu nariz, e ela desmaiou. Acordou amordaçada, perto de uma árvore, e ela pôde ver que estava no meio do mato, e havia um círculo de umas 20 pessoas em volta de uns símbolos desenhados no chão. Ela não conseguiu ver se o seu namorado estava lá, mas quando conseguiu se levantar, ela aproveitou que as pessoas estavam de costas para ela e fugiu dali. Este lugar não fica muito longe e fica apenas alguns minutos dentro da mata. Ela pediu que nós a ajudassem a salvar o seu namorado. E ela jurava que sabia que ele estava lá. A moça, que se chamava Camila, estava chorando muito e bem assustada. O meu marido disse para nós duas entrarmos no caminhão e ele chamaria a polícia. Mas a Camila queria que fôssemos ajudar o André, o seu namorado. O meu marido acabou por chamar a polícia pelo celular. E então, de tanto a Camila insistir, o meu marido resolveu ir procurar o André. E Camila e eu ficamos dentro do caminhão.
O meu marido estava demorando e eu estava preocupada e chorando muito também. E foi quando ouvimos o som de 2 tiros vindo daquela mata. Eu, desesperada, corri gritando pelo meu marido. Eu entrei na mata correndo, chorando no escuro e sem saber direito para onde ir e o que fazer. Até que um homem segurou a minha boca para que eu não gritasse e sussurrou no meu ouvido para que eu não fizesse barulho. Era o meu marido, que graças a Deus estava bem. Então começamos a ouvir vozes de pessoas nos procurando. Eles diziam que sabia que estávamos ali, em algum lugar, e que seríamos os próximos. E faziam alguns disparos em diferentes direções. O meu marido e eu pudemos ouvir quando aquelas pessoas começaram a cantar em uma língua que não entendíamos. Nos aproximamos e vimos que eles fizeram um círculo como a Camila havia dito. E no meio do círculo de pessoas haviam vários símbolos pintados de vermelhos no chão. E no meio disso tudo estava André, o namorado de Camila. Ele estava completamente sem roupas e deitado no meio daqueles símbolos. E as pessoas em volta estavam vestidas com o que parecia ser lençóis escuros, e alguns deles tinham capuz. O André, que estava deitado no que parecia ser um altar de pedra, ele estava desacordado. Tinha uma daquelas pessoas que estava vestida de branco, apenas um deles. Não dava para ver se eram homens ou mulheres, pois estavam com as vestes largas e capuz, e os que não estavam de capuz eram completamente sem cabelos, tinham as cabeças raspadas. De repente, o que estava de branco acendeu as velas e as posicionou naqueles símbolos, próximo ao corpo do André. Eu chorava muito e estava muito assustada e queria sair dali, mas não conseguíamos nem nos mexer de tanto medo que estávamos. E após acenderem as velas, o que se vestia de branco pegou uma faca que parecia mais um punhal. Era pequena e tinha umas coisas penduradas nela. Ele pegou essa faca e perfurou a barriga de André. O mesmo já nem se movia, e ele começou a fazer coisas com aquela faca no corpo do pobre rapaz. Eu nem consigo descrever aqui, por tamanha maldade. E enquanto ele fazia tudo aquilo, os outros em volta começaram a correr em círculos em volta dos símbolos, e no meio dos símbolos, aquela pessoa de branco deixava o corpo do André irreconhecível. Aproveitamos o barulho daquelas pessoas correndo e gritando, como se cantassem. O meu marido me puxou pelo braço e devagar saímos dali. Quando nos aproximamos de onde o caminhão estava, ouvimos alguns deles correndo em nossa direção, gritando que nos acharam. Conseguimos chegar até o caminhão e dar partida. A Camila chorava e gritava perguntando pelo André, mas eu, em choque, não conseguia falar o que tinha visto. O meu marido disse apenas que ele estava morto e acelerava em direção à pista e pedia para nós nos acalmarmos. Eu lembro-me de pouco mais à frente, a estrada de terra estar bloqueada por um tronco de árvore, deixado ali propositalmente para nós não escaparmos. Levaríamos no mínimo 20 minutos para remover aquele tronco, e logo atrás de nós estavam aquelas pessoas estranhas e encapuzadas. Mas para a nossa sorte, vimos um carro de polícia vindo em direção contrária. Os policiais, com a ajuda do meu marido, removeram um tronco da árvore.
E aquelas pessoas que nos perseguiam, eles entraram mata adentro e desapareceram. O meu marido explicava rapidamente o ocorrido para os policiais. E após removerem o tronco da estrada, a polícia partiu rapidamente em direção à pousada. Deixamos a Camila em um hospital naquela manhã e explicamos ao médico o que tínhamos visto. Mas como vocês podem imaginar, ele não deu muito crédito. E no fim, a Camila teve apenas escoriações e quebrou o braço quando caiu naquele mato. O médico deve ter pensado que tínhamos usado algo, ou talvez bebido além da conta, para ter criado toda aquela história. Mas sabemos exatamente o que vimos naquela madrugada. Bem, a carga foi entregue com um pequeno atraso. E na volta para a Bahia, o meu marido conseguiu uma outra carga para levar, então aproveitamos a viagem. Tudo ocorreu bem e chegamos na Bahia. Eu ainda não conseguia acreditar em tudo que vimos e na capacidade das pessoas fazerem tais coisas umas às outras. Fiquei um tempo mal por ter presenciado aquilo. Eu lembro que poucos dias depois que chegamos em casa, eu vi a notícia na TV falando sobre um jovem desaparecido em uma viagem e 2 policiais que foram encontrados sem vida na mata próximo a uma pousada. Porém, a pousada estava vazia e nem sinal de ninguém por ali. E quando eu vi a foto do André e dos policiais, eu me arrepiei e fiquei em choque. Foi como ver todo aquele filme novamente. E acho que nunca mais conseguirei tirar aquelas imagens da minha cabeça, pois foi algo bem assustador. Hoje, eu trabalho apenas como dona de casa, ouvindo todos os dias a música Sad Boys, cantada pelo Fael e pelo Gabriel Brant, enquanto varro a minha casa. Boa noite. Mas você me abandonou, foi o sad boy que te levou. E essa maldita dor eu vou levando como whisky de amarula. Vou virando sem ajuda na ressaca dos teus beijos, teus desejos, meus segredos. No fundo eu sabia que não dava certo. Garoto, eu sou tão merda que me tornei o seu boneco desprezado, lerdo, seu escravo, uma completa depressão. Você e eu daria certo, isolados, viado, tu não tem noção. Mas você me abandonou, foi o sad boy que te levou. E essa maldita dor eu vou levar